Bem, primeiro eu vou começar esse discurso esclarecendo um fato importante à população da cidade do Rio de Janeiro. Quando nós demos entrada, senhor presidente, num PDL propondo o fim do decreto do senhor prefeito em relação aos motoristas de aplicativo, o motivo verdadeiro disso nós acreditamos que um assunto complexo como esse não pode ser feito através de um decreto, sem se ouvir os setores e muito menos sem se ouvir essa casa. Na verdade, naquele decreto, senhor presidente, nós temos a criação de um posto via decreto. Isso abre um precedente, colegas vereadores, que é grave. A criação de um tributo sem a aquiescência e a aprovação da Casa Legislativa, os representantes do povo. Então, nós, senhor presidente, da Câmara dos Vereadores, não me interessa nesse momento saber se o senhor ou a senhora vereadora é a favor ou não da regulamentação do transporte de aplicativo. O que eu acho que essa casa tem que tomar uma providência é trazer para dentro dessa casa a discussão de um tema tão importante, que é o transporte público, a vida de milhares de trabalhadores envolvidos nisso, a vida de outros trabalhadores indiretamente envolvidos e, sobretudo, a criação de um tributo de 1,5% em cima da arrecadação, sem passar pelo crivo dessa casa. Então, a forma com que foi feita não é correta. Eu ainda acredito que a melhor maneira de nós lidarmos com a situação do binômio entre táxi e Uber não é criar mais dificuldades ao Uber, e sim facilitar o táxi, para que a competição seja feita de melhor maneira e de uma maneira mais justa. Diminuir excessos de fiscalização, conversar sobre tarifário do táxi, sobre certas áreas exclusivas ao táxi. Esse tipo de diálogo essa Casa Legislativa deveria ter e não ser feito apenas em forma de decreto. Primeira coisa. Então, conclamo os senhores que estejam conosco nessa briga, de trazer o protagonismo para dentro dessa Casa Legislativa. Afinal de contas, nós somos 51 vereadores que estamos aqui colocados para atender os interesses da população da cidade do Rio de Janeiro, em seus mais diferentes segmentos. Nós temos dentro dessa casa pessoas que representam as comunidades, nós temos dentro dessa casa médicos, nós temos dentro dessa casa mais diferentes tipos de representação da cidade do Rio de Janeiro. Então, é para isso, primeiro esse esclarecimento. Depois eu não posso deixar de falar, ainda mais motivado pela fala do meu nobre colega, o vereador Felipe Michel, que é a situação da Covid. É uma situação muito trágica, que ceifou milhares de vidas de brasileiros, e sem dúvida nenhuma, nós estamos diante de outro problema, que não é só a morte de milhares de pessoas, mas também o desespero do caos econômico. Senhor presidente, eu vejo com extrema, eu não estou aqui, em diversos discursos meus, eu sempre trabalhei com o discurso de que nós não podemos politizar, fazer politicagem nesse momento, com uma crise sanitária tão grave, que apavora o Brasil, que desespera as famílias, porque milhares de vidas foram perdidas. Mas nesse momento eu não posso deixar de falar aqui o meu repúdio à fala de uma jornalista, quando se refere com desdém à quebra da economia motivada por essa pandemia. O choro é livre. O choro de quem, senhor presidente? O choro de quem, nobres colegas, é livre? O choro de milhares de trabalhadores que estão deixando suas famílias em casa com fome. O choro daquele trabalhador que investiu uma vida de trabalho em seus negócios e agora se vê obrigado a fechar. O choro de quem é livre? Eu faço essa pergunta. Foi de uma infeliz colocação numa crise sanitária gravíssima. Esse tipo de discurso é inadmissível. E eu não posso deixar de registrar o meu repúdio e a minha solidariedade. Não só às famílias que perderam parentes, pais, mães, filhos, avós, famílias que foram destruídas por essa pandemia, mas também famílias que foram destruídas
porque viram a fome bater à sua porta. E não é o choro alívio. Então eu tenho que deixar aqui o meu repúdio. E eu falo desde o início, senhor presidente, em momento nenhum eu quis fazer politicagem. Eu clamo aos meus colegas que nós achemos saídas para, de fato, tirar o Rio de Janeiro dessa situação dramática que é a Covid. Pensarmos juntos soluções. Não pensar em 2022. A crise se passa agora. E que nós temos, sem dúvida nenhuma, que discutir. O nobre vereador Felipe Michel falou com muita propriedade sobre isso, da necessidade de nós termos seriedade. Posso discordar dele em alguns pontos, como, por exemplo, os hospitais de campanha. O grande problema da cidade do Rio de Janeiro hoje não é o leito físico, mas a mão de obra. Não tem médico, não tem enfermeiro, não tem fisioterapeuta para trabalhar. Seja um hospital de campanha, ou seja para abrir um leito dentro de um hospital universitário, num convênio, ou dentro dos próprios hospitais da prefeitura. Falta recursos humanos. Então é uma discussão que eu acho salutar, que eu acho que tem que vir à tona dentro deste plenário. Mas eu não posso, mais uma vez, aceitar esse tipo de discurso mesquinho, vil e politiqueiro, com o único intuito de derrubar um presidente da República, como feito pela jornalista, que o choro é livre. O choro não é livre, presidente. Nós temos que nos sensibilizar com os brasileiros. Independente se nós somos de esquerda, de direita, o Felipe Michel, vou plagiar ele. Ele não quer saber se a vacina de onde vem. Eu estou na mesma praia que ele. A vacina pode ser de direita ou de esquerda. O que eu quero saber é se eu vou tomar no braço direito ou no braço esquerdo. Tanto faz, eu quero a vacina. Nós temos que discutir isso. Mas nós não podemos tratar da maneira mesquinha com que foi tratado por um jornalista. Gente, obrigado. Uma boa tarde a todos.